Provérbios 27, versículos 5 e 6. Você pode ler bem forte, por favor. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha que interessante que diz a palavra de Deus. Melhor é a repreensão feita abertamente. Quem é que gosta de receber repreensão? Começa quando você é criança. Papai chama a atenção do filhinho, da filhinha, depois de 6 aninhos, que já está com a personalidadezinha já, faz beicinho e tudo. Bate pezinho, né? Sai batendo pezinho. Mas olha o que diz a palavra de Deus. É melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Meu irmão, não quero ter um amigo oculto. Meu amigo oculto serve para mim para quê? Alguém me manda um presente e não diz quem é. Eu recebo, vendo a assinatura lá escrita assim: Deus. Recebi um presente, não tem assinatura, não tem um cartãozinho. Eu consigo ler lá assim, ó: Papai do céu para você, meu filho amado. Mas se é uma pessoa, essa coisa de, sabe, de brincar, está chegando no final do ano agora, amigo oculto. Para que serve amigo oculto, cara? Amigo é alguém que eu posso contar com ele. Mas não é que eu posso contar com ele quando eu estou com um problema financeiro. Não é contar com ele só quando eu estiver meio cabisbaixo, que ele vai sentar para dizer: e aí, cara, tá tudo bem? É sobretudo aquele que vai me repreender quando eu precisar ser repreendido, que não vai ter medo de fazer isso não. É melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. E diz ainda: quem fere por amor mostra lealdade. Presta atenção, aqui não está se falando daquele sujeito que bate na mulher e depois diz: não, porque eu amo muito, eu fiz por ciúme. Esse aí tem que tomar uma coça na cadeia. Mas tem que ser na cadeia. Não é nada disso. Matou, é porque eu amava tanto que eu não consegui viver com a nossa separação. Amargar o resto da vida preso na cadeia. Pastor, mas ele pode se converter. Se converte e continua na cadeia. Deixa ele ir para o céu, mas permanece na cadeia lá. Não matou? Deixa lá o resto da vida. Está salvo? Se converteu, está salvo? Jóia. Acaba de cumprir todo o prazer lá, um dia sai. Negócio de que agora eu recebi Jesus como Salvador dentro da cadeia. Vou orar para Deus abençoar, porque agora eu sou um justo do Senhor. E o crime que cometeu? Tem que ter disciplina. Quem fere por amor mostra lealdade. Aqui esse ferir por amor significa aquele que falou a verdade, repreendendo a pessoa. Não é falar a verdade com ignorância, porque também tem isso, né? Tem gente que fala a verdade, mas cheio de arrogância, não quer nem saber se as palavras que está usando vão ferir a pessoa. Não é isso que está sendo dito. É porque às vezes falar a verdade, repreender em função de um erro, já não vai ser bom para quem está sendo repreendido, principalmente se isso for abertamente. Eu louvo a Deus pelas vezes que meu pai e minha mãe me deram um carão e me chamaram a atenção na frente de alguém. Por quê? Porque eu estava fazendo errado na frente dos outros. Eu já tinha sido instruído em casa do que não fazer. Eu me lembro que uma vez eu fui na casa de um parente, era aqui pro lado de Irajá. Eu fui na casa desse parente com papai, mamãe e minhas 2 irmãs. O Lirã era pequenininha. E criança, irmão, criança tem a barriga no olho, né? A barriga da criança fica no olho, não é verdade?
E aí eu brinquei para lá, brinquei para cá com meu primo, aquela coisa e tal, não sei o que. Chegou a hora do lanche da tarde. Aí a minha tia foi lá, não foi minha tia, era uma prima também. Foi lá, arrumou aquela mesa, preparou aquela mesa. Aí ela colocou como é que chama aquilo? Uma tigela, foi uma tigela, mas era um pote enorme lá, cheio de biscoito creme cracker. Café, leite e suco e manteiga. Irmão, deixasse eu comer o pote todo de creme cracker. E eu peguei um, eu peguei dois, eu peguei três. Por resto eu estava fazendo montinho. Sabe que negócio? Você pega um, passa manteiga, bota o outro em cima. Vem com a manteiga, bota em cima daquele segundo, bota o terceiro em cima. Por resto já estava fazendo prédio de creme cracker para comer. Fiz uma vez com 2, fiz outra vez com 3. Quando eu fui pro 4, meu pai virou para mim na frente de todo mundo e falou assim: você não tem o que comer em casa não, para você vir me fazer vergonha aqui? Quantas vezes mais você acha que eu fiz isso? Nunca mais. Você acha que eu me senti como naquela hora? Tô nem aí ou eu senti vergonha? Senti vergonha. Você acha que meu pai estava fazendo aquilo porque ele estava com ódio de mim ou porque ele estava me repreendendo porque me amava? A palavra de Deus diz que a gente deve exercer disciplina sobre aqueles que a gente ama, sejam as crianças ou seja o nosso irmão. Pastor, mas Jesus diz em Mateus 18,15 que vai até ele, entre ti e ele só, mas há situações que a palavra de Deus manda fazer abertamente. A palavra de Deus diz que, tendo já orientado e chamado a atenção e cometendo o erro publicamente, que seja chamado a atenção publicamente. E aqui está dizendo que é melhor a repreensão feita abertamente, do que o amor oculto. Quem diz que ama, meu irmão, mas não exerce a repreensão e a disciplina quando necessário, é hipócrita. E quem fere por amor, diz o texto, mostra lealdade. Ora, se eu chegar para o Dodô e dizer assim: Dodô, cara, olha só, isso aqui tá errado, cara, faz isso não, rapaz. O que há, cara? Aí o Dodô pode até não gostar, ficar chateado, mas eu estou sendo leal a ele. E lealdade é consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência, à honestidade. Eu estou sendo honroso para com ele, eu estou sendo decente para com ele, eu estou sendo honesto com ele, porque eu amo. Leal é quem cumpre as promessas que faz, aquele que age com responsabilidade, que é sincero e franco. Agora tem gente que não é franca, diz: não, porque eu sou muito franca. Não, é mal educado. Tem gente que é sem respeito e diz que é franco, porque tem gente que não tem medida para falar e usa isso com a justificativa ou com a dizer: mas a palavra de Deus diz lá. Não está fazendo errado. Tem uma coisa muito séria, irmãos, é que nossa cultura, que está tão deturpada, tão longe da verdade, as pessoas têm respeito, ou parece ter respeito, mas na verdade o que tem é medo. As pessoas não estão tendo respeito por quem é juiz, tem medo. Quando dizem: sim senhor, sua excelência, não, sua excelência, mas porque tem medo. Medo por quê? Porque dentro da cultura nossa, com tanta corrupção, tem medo de que aquele que tem autoridade como juiz
pastor manda prender. Imagina, eu falo com o juiz aí de um jeito meio atravessado, faço expor aqui meu sentimento a respeito dele, e pode até me dar voz de prisão. As pessoas falam com uma autoridade dessa com medo, mas não é com medo que a gente tem que falar. A gente tem que falar com respeito e honra à autoridade. Mas como é que se fala muitas vezes com o pai, com a mãe, com o professor na escola? E com o pastor, como é que fala? Ele é um homem como eu? Por que com o juiz, quando se pensa no juiz, opa, com esse aí tem que falar com respeito? Como é que é isso? Quando criança, na escola, desde o jardim de infância, a gente aprendia a ter respeito. Não, a gente aprendia isso dentro de casa. Em casa, a gente aprendia que criança não se metia em conversa de adulto. Quando houvesse dois adultos conversando, criança não chegava, papai, não. Chegar, era assim que eu fui ensinado e aprendi vendo os outros também. Chegar e dizer, com licença, e esperar. Demorou, vem o segundo, com licença. Demorou, vem com a mãozinha, toca no braço da pessoa, diz, com licença. E se a pessoa não der licença? Não deu. Mas se for para avisar que o carro está pegando fogo, deixa pegar. Porque você tem que ser respeitoso. Se a pessoa adulta não está te dando consideração, porque você é criança, o problema é dela. Você vai ser respeitoso até o final. Está vindo para avisar que é assim que eu fui ensinado. Está vindo para avisar que o carro está pegando fogo. Você diz, com licença. Não chega, papai, o carro está pegando fogo. Não. Você vai me fazer passar vergonha. E quem não quer ser envergonhado, não envergonha. Então você não chega falando assim, não. Aí eu perguntei, papai, mas e se o carro estiver pegando fogo? Se eu não te der atenção, eu mereci perder o carro. Porque tem que ter respeito, tanto de você para comigo, como eu para você. Mas cada um no seu tempo. Aí eu vou para a escola. E outra coisa, criança não fica onde tem adulto conversando. Porque conversa de adulto não é para criança ficar ouvindo. Como é que é hoje? A criança ouve coisas que não devia em qualquer lugar. Os pais estão dando internet na mão da criança para entrar com o YouTube e ver qualquer coisa. Meu irmão, tem filme pornográfico no YouTube. É acessível para qualquer criança. Tem vídeos no YouTube ensinando criança a brincar de sufocamento. Tem coisas mais absurdas, não é? A gente precisa voltar, a gente precisa resgatar, a gente precisa reconstruir os valores que foram perdidos. E a igreja tem essa responsabilidade, os crentes têm essa responsabilidade, porque a igreja são as famílias dos crentes que a compõem. A gente não tem que olhar para uma autoridade com medo. Ninguém tem que ter medo de um pastor, tem que ter respeito à honra a qual ele ali é devida. Da mesma forma como o juiz lá fora, da mesma forma como o presidente da república lá fora, da mesma forma como qualquer autoridade. Nossas crianças precisam aprender a respeitar o professor da escola. A gente entrava na sala, cada um ocupava a sua carteira. Se vinha um inspetor de disciplina para dar algum recado para o professor, ou se vinha uma professora da outra turma, ou se viesse a diretora, todos os três receberiam o mesmo tratamento. Todo mundo na mesma hora parava e ficava em pé do lado da carteira, em pé, em sinal de respeito àquela pessoa que acabou de chegar. Por quê? Porque é uma autoridade.
Mas a nossa cultura e a geração nossa e a dos nossos filhos que estão aí, adolescentes e os mais novinhos, não sabem o que é respeito à autoridade. E aí, o que acontece quando essa palavra de Deus é cumprida por alguém que está buscando viver pelos princípios e valores da palavra de Deus? Melhor é repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então eu vou fazer isso. E aí, se fizer? Se não começar entre nós aqui, se não começar entre o povo de Deus com o povo de Deus, como é que será lá fora? A palavra do Senhor diz que nós somos sal para o mundo e nós somos luz para o mundo. Sabe o que significa isso? Nós temos a obrigatória responsabilidade de sermos referencial para a construção de princípios que sejam norteadores da sociedade. Mas Satanás continua influenciando, e hoje em dia está influenciando a igreja pelo sistema que rege a sociedade, quando a igreja deveria estar exercendo o seu papel de influenciar na contramão da influência do diabo à sociedade. Mas começa dentro da sua casa, começa dentro da minha casa. Mas como é que vai começar dentro da minha casa ou da sua, se esposa não respeita a autoridade de marido? Se esposa crente está na mesma vibe da sociedade que está dominada pelo diabo, em que a mulher tem que ser um macho falando com o macho que está dentro da casa dela, que se o homem, esse negócio de homem respeitar a autoridade de homem, isso é machismo, isso é misoginia e por aí vai. E por conta de quais influências nós estamos nos relacionando e convivendo enquanto família, enquanto igreja e enquanto sociedade? O propósito da repreensão, à luz desse texto, como em todos os demais, é zelar pelo bem e pela saúde do outro. É que o outro não continue pelo caminho do erro. É que o outro paralise a obra das trevas que começou na vida dele ali e nem se deu conta. Quer dizer que ele vai aceitar e vai paralisar? Não, mas quer dizer que aquele que está praticando obediência à palavra de Deus e exercendo a repreensão, está fazendo o seu papel. E Deus abençoa quem faz o papel que Ele estabeleceu. Então deixa eu dizer uma coisa para você que é filho e adolescente que está aqui. Teu pai pode não ser aquele cara que você gostaria que ele fosse como pai, como marido e como chefe de família. Mas o que Deus espera não é que você saia repreendendo seu pai, não. É que você tenha respeito porque ele é autoridade na sua casa. Deus espera que você o honre, porque está escrito lá, honra teu pai e tua mãe. E lá não está dizendo que se ele for um cara bom e fizer tudo certinho. Se a tua mãe for uma pessoa legal e fizer tudo certinho, na paz de Deus, para honrar. E honrar é tratar, sobretudo, com respeito. Ei, meu amigo, meu irmão, você, minha irmã, que trabalha empregado, empregada, e teu patrão não tem compromisso com Deus. Você descobriu até que não está tratando, que não está depositando o dinheiro do fundo de garantia que sai do teu salário, ele está te roubando. Olha o exemplo que Deus dá na Bíblia. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Azarias, Ananias e Misael. Qual foi? O rei, era o rei, coloca uma lei que a partir daquele momento, quem não honrasse a sua imagem seria jogado na fornalha de fogo ardente. Então denunciam Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes assírios dados a Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes originais deles, como hebreus,
como judeus, e eles são levados à presença do rei. E quando chega na presença do rei, e o rei diz: é verdade que vocês estão fazendo isso? Eles dizem: sim, meu rei, é verdade. E vocês não sabem que por causa disso vocês vão ser jogados na fornalha? Então, quando tocarem a trombeta agora, vocês vão se ajoelhar diante da minha imagem. E eles não pegaram e disseram assim: ô rei, está pensando que é quem, cara? Tu é rei, mas tu vai morrer, cara. Está pensando o quê? Aí, o capiroto está lá esperando por você aí. Não. Eles sabiam que estavam diante de uma autoridade. Era autoridade opressora. Era o rei que foi lá com o seu exército na terra deles e os trouxe para serem escravos. Mas como foi que eles se reportaram ao rei? Ele disse: senhor rei, o senhor é autoridade e o senhor está fazendo o seu papel. Eu quero que o senhor saiba que o que nós estamos fazendo não é porque nós desrespeitamos o senhor, não. Nosso Deus manda a gente honrar a autoridade. Mas para honrar o senhor, fazendo isso que o senhor colocou como uma lei, faz com que nós desonremos quem está acima do senhor, que é o nosso Deus. E a gente não quer desonrar o senhor, mas o senhor nos colocou numa situação muito difícil, porque para honrar o senhor nós temos que desonrar o nosso Deus. Então a gente sabe que o senhor tem poder para nos colocar na fornalha e nos matar queimados nela, mas ainda assim, o senhor nos desculpe, mas nós vamos ter que obedecer ao nosso Deus, porque Ele está acima do senhor. Eles falaram com respeito, eles tiveram uma expressão de honra para com aquele rei. Eles não foram arrogantes, não foram prepotentes, não foram soberbos, não foram revoltosos. Eles falaram com respeito. Ainda disseram assim: e saiba, ó rei, que ainda que o senhor tenha autoridade para nos jogar naquela fornalha de fogo ardente, o nosso Deus pode impedir que isso aconteça. Mas ainda que Ele não impeça, saiba o senhor que nós não poderemos cumprir a ordem que o senhor determinou. O rei joga eles na fornalha e você sabe o que aconteceu. Quantos morreram? Nenhum. Agora eu fico imaginando se eles tivessem falado: o rei está pensando que é quem, cara? Quer jogar a gente? Joga! Porque a gente vai queimar naquele fogo ali. Mas tu vai queimar a eternidade lá no fogo do inferno, seu incircunciso. Já que vai mandar mesmo? Manda. A gente morre ali rapidinho. Vai queimar, vai doer. A gente vai gritar. Você vai ouvir de gritar. Mas tu vai ver só. Tu vai para o inferno. É a eternidade lá, seu desgraçado. Eles não fizeram isso. Eles tiveram expressão de honra. Eu imagino se eles baterem no peito: nós somos de Deus, cara. A gente vai morrer, vai para o céu aí. Será que Deus teria livrado eles lá? Que exemplo eles estariam dando ali para aquele rei e para todos os demais que estavam ouvindo? Meu irmão, minha irmã, se você for repreendido por alguém, exortado por alguém, sabe qual é o mínimo que eu e você temos que fazer? Parar e pensar. Mas a verdade é que tanto eu quanto você, nós temos a predisposição de, quando alguém está nos confrontando, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Já saca da espada. Não saco da espada não, mas tem um escudo que já faz assim, ó. A gente fica se defendendo, sem a gente se dar a oportunidade de pelo menos deglutir aquilo que eu estou recebendo. Deixa eu ouvir isso aí. Porque pode ser que eu esteja certo, mas a forma que eu falei pode ter sido errada. Pode ou não pode? E aí, como eu não aceitei ser chamado a atenção, como eu não aceitei a repreensão, eu não ouvi. E quando a gente ouve com sentimento, a gente não ouve. Então, ouça o que diz a palavra de Deus: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem é que está me repreendendo? É uma pessoa que quer meu mal ou que quer meu bem?
Pode até ser uma pessoa que quer meu mal, mas até uma pessoa que quer meu mal pode estar me repreendendo porque de fato eu cometi uma falha. E se eu cometi essa falha e eu não reconheço, quem é que está errado? Vamos pensar sobre isso? Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aquele político que nunca vem, mas quando chega na época de campanha, pega o filhinho da pessoa no colo, entra na casa das pessoas. Esse daí multiplica beijo, mas ele é inimigo. Ele está só pensando em entrar naquela posição lá para usar do poder que ele vai receber para espoliar esse mesmo pobre que ele entra na casa, beija o filho dele e dá tapinha nas costas. Cuidado, cuidado. Uma pessoa que só elogia e nunca tem lealdade para chegar e dizer assim: ó, nisso aqui você está errado, hein? Que nunca pratica Mateus 18:15 quando vê que você errou. Que não chega abertamente e fala com você. E abertamente aqui não é a repreender em público, não. É repreender. É praticar Mateus 18:15. É aquela pessoa que chega e fala que a gente precisa ouvir. Fala abertamente com a gente. E a gente precisa se dispor a isso. Porque no exercício da mutualidade, quando eu reconheço que eu preciso de você e você precisa de mim, e nós com lealdade vamos cuidar da saúde emocional, do caráter, da personalidade um do outro, é que a gente vai cumprir o amor de Cristo. E a palavra do Senhor Jesus diz: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E se a gente se ama de verdade, então a gente vai repreender um ao outro quando estiver errado. A gente vai confrontar abertamente, sem rodeios. A gente vai chegar e vai falar com humildade, mas vai fazer com sinceridade, com verdade. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está comprometido com viver o cristianismo de autenticidade, então você vai receber, vai refletir e vai colocar diante de Deus para dizer: Senhor, é isso aí mesmo? Eu estou com dificuldade, Senhor, de aceitar isso aqui, mas é isso mesmo? Se eu estou errado nisso daqui, me ajuda, Senhor, porque ainda estou com dificuldade aqui para entender, para enxergar. É isso mesmo, Senhor? Me ajuda aí. E Deus não vai deixar você sem resposta, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza.